Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Petroleiros entram em greve nas refinarias e situação pode agravar a falta de combustíveis no país. Vereador Wellington Magalhães deixa a penitenciária Nelson Gri em Contagem e já cumpre prisão domiciliar. 10 dias de greve de caminhoneiros e saiba como economizar combustível em tempos de crise. 8 bilhões de reais. Este é o tamanho do rombo na economia mineira por causa da greve dos caminhoneiros. E na falta de combustível, quem vai viajar neste feriado prolongado deixa o carro em casa e vai de ônibus. E logo mais, Atlético e Cruzeiro disputam partidas no Campeonato Brasileiro. O Atlético enfrenta o Sport no Recife e o Cruzeiro recebe o Palmeiras em casa. Mais informações sobre essas e muitas outras notícias a partir de agora. A paralisação dos caminhoneiros completou 10 dias. Ontem, os metroviários também entraram em greve e hoje os petroleiros estão de braços cruzados em todo o país. Situação que pode agravar ainda mais o desabastecimento de combustíveis no Brasil. A porta da refinaria Gabriel Passos, em Betim, amanheceu cheia de manifestantes. Assim que a greve começou, o número de trabalhadores no interior da Regap foi reduzido em 90%. A principal reivindicação da categoria é a mudança na política de preços que a Petrobras está praticando. Nós somos contra a privatização da Petrobras, somos contra essa política de preços e com isso, se a gente conseguir essa nossa pauta principal, que é a mudança na política de preço, o preço do combustível vai cair. Não só o diesel, que é a luta aí dos caminhoneiros, como o gás de cozinha também e a gasolina. A greve já havia sido aprovada em assembleia antes da paralisação dos caminhoneiros. A princípio, seriam 3 dias com os braços cruzados, mas o movimento poderia se estender. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria de Assis Calcin, havia determinado que os petroleiros não entrassem em greve sob pena de pagarem uma multa de R$500 mil por dia. Apesar dessa decisão, os grevistas mineiros permaneceram paralisados na manhã de hoje. Nós temos o compromisso de não desabastecer o mercado, mas a gente quer elevar a produção das refinarias. É uma greve diferente. Nosso compromisso é, se a Petrobras deixar, nós vamos aumentar a produção das refinarias, vamos atender o mercado nacional com combustível mais barato. Como os petroleiros mantiveram uma escala mínima, os caminhões escoltados seguiam abastecendo normalmente. O Tribunal Regional do Trabalho concedeu à CBTU uma liminar, determinando que os metroviários cumpram escala mínima no metrô de BH. De acordo com o TRT, no mínimo 80% dos trens devem operar das 5h30 às 10 horas da manhã e de 4 horas da tarde às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. E de no mínimo 60% nos demais horários e dias da semana. A decisão do TRT impõe ainda multa de R$300 mil por dia em caso de descumprimento da liminar. Mesmo com todos esses transtornos, a partir de amanhã, o preço do litro da gasolina vai subir 0,74% nas refinarias, passando de R$ 1,95 para R$ 1,96. Segundo a Petrobras, o último reajuste foi feito nesta segunda-feira, quando houve redução de 2,84% no preço da gasolina. O repasse do corte para o valor pago pelos consumidores depende dos donos dos postos. A Polícia Civil de Minas realiza ação para combater crimes contra preços abusivos cobrados em postos de combustíveis e no comércio devido à greve dos caminhoneiros. Uma delegada, uma delegacia móvel, ela foi instalada na Praça da Liberdade, região centro-sul da capital, para que a população denuncie e registre boletins de ocorrência contra o valor excessivo de produtos. Desde que a crise no abastecimento chegou aos postos, supermercados e principalmente aos sacolões, os preços têm ido lá nas alturas. Muitos têm aproveitado da situação para lucrar com essa história. Tem dado para ver que o pessoal tem aumentado os preços e a população sofre, né? Devido à situação, eles deviam ajudar a população, não aproveitar da situação, né?
Uma falta de colaboração total. Aproveitar a situação para ajudar o país a melhorar, ninguém quer. Para coibir ações deste tipo, a Polícia Civil vem intensificando o combate aos crimes contra as relações de consumo, a ordem econômica e a economia popular. O trabalho da Polícia Civil, desde o início da greve, quinta-feira, nós já tivemos a fiscalização em 13 postos de combustíveis e de lá para cá outros 29, totalizando, me parece, 42 postos de combustível. E a partir de hoje, dia 30, amanhã, no feriado, sábado, domingo, nós vamos intensificar essas ações buscando coibir e responsabilizar essa prática abusiva. Enquanto as ações da Polícia Civil estiverem sendo intensificadas, este ônibus ficará estacionado aqui na Praça da Liberdade. Durante o período, todas as ocorrências de abuso nas relações de consumo devem ser centralizadas aqui. O veículo é uma delegacia móvel e tem toda a infraestrutura necessária para atender o cidadão que quiser fazer uma denúncia. Nós temos que verificar o tipo, né? Se é crimes contra a economia popular, se é relações de consumo e enquadrar dentro da lei, de acordo com as penas ou mesmo medidas administrativas como multa. Apesar de centralizar as ações nesta unidade, os consumidores podem fazer as denúncias em qualquer delegacia ou acionar a polícia pelo telefone 147. É importante a informação, né? Muitas vezes a pessoa quer o sigilo dessa informação até para não se comprometer. Sim, é bem-vindo alguma foto de algum posto, alguém chegando com galões, o preço abusivo, alguma fala, isso ajuda nas investigações da Polícia Civil. Mas tem uma notícia boa que pode pelo menos amenizar o desabastecimento de gás de cozinha na região metropolitana da capital. A nossa equipe esteve na refinaria Gabriel Passos, em Betim, e flagrou caminhões carregados com botijões, deixando o local sob escolta da polícia. Com certeza, esta remessa aí vai aliviar a vida de muita gente que está sem gás, há dias. A crise chegou para todo mundo, não é mesmo? E com a falta de combustível e o preço abusivo, é importante buscar alguma forma de economizar. Olha, para quem dirige com o pé no acelerador, é hora de mudar esse hábito, viu? Marcelo Silveira. O líquido, que nos últimos dias tem sido tratado como ouro, está sendo economizado até a última gota. Tá no morro, põe no ponto morto aqui, vai descendo na banguela e vai. Manter o carro sempre alinhado, balanceado e com os pneus bem calibrados pode garantir uma autonomia maior para o veículo. Dirigir pensando no consumo também ajuda bastante. Controlar assim a aceleração, né? Não forçar muito, evitar arrancada brusca, pisar demais no acelerador, tentar economizar um pouco de combustível, né? Este engenheiro mecânico dá outras dicas valiosas para que o motorista tente se manter por mais tempo com combustível no tanque. O ar-condicionado é um grande parasita do veículo, ele influencia demais no consumo de combustível. Quando a gente anda muito com ar-condicionado, esse consumo de combustível pode aumentar 20% até 30%, dependendo da quantidade de trânsito que tiver. Tem gente que gosta de ficar acelerando muito e freando muito rápido. E essa maneira de conduzir, ela tem um consumo de combustível muito alto. Então a gente tem que evitar esse tipo de condução. Acelerações mais graduais e trocas de marcha mais constantes, sem deixar chegar em rotações maiores. E para quem acredita que deixar no ponto morto é uma boa ideia, ouçam o que o professor diz. Isso é muito pior, porque a central eletrônica do veículo ela já é programada para métodos de controle. Então, a gente tem a central eletrônica que ela lê a rotação do veículo, lê o pedal, ela faz a leitura do pedal e sabe como que você está dirigindo. Então, se o veículo tiver a mais de 1.500 RPM, por exemplo, e você não tiver pisando no pedal, ele vai cortar a injeção de combustível, ele elimina toda a injeção e você vai andar. Depois de 1, 2 segundos, você começa a andar como se estivesse desligado. Quando reduz de novo a rotação, abaixo dessa rotação, depende do fabricante também, mas geralmente é próximo de 1.500, ele volta o consumo de combustível e corta aquela estratégia de consumo. Dicas anotadas, hein? E apesar da proibição do Comitê de Crise Estadual para o uso de galões no abastecimento de combustível, muita gente conseguiu estocar gasolina em casa. Mas o Corpo de Bombeiros faz um alerta e orienta como transferir o combustível para o carro.
A greve dos caminhoneiros mudou a rotina da capital. Ruas vazias, postos cheios, fila de carros, fila de motocicletas e fila para quem estava com galão em busca de combustível. Mas um decreto do Comitê Estadual para a Crise proibiu desde esta terça-feira a venda em galões. Mas quem conseguiu comprar o combustível antes da determinação e estocou, deve tomar cuidado. Para exemplificar essa situação, a gente está aqui com o Tenente Pedro Ayrara, do Corpo de Bombeiros, e o senhor Alex. O carro do senhor Alex está parado aqui já há 5 dias. Pane seca, nem uma gota de combustível. Mas agora que os postos começaram a abastecer novamente seus reservatórios, está proibido o uso de galões, não é um decreto estadual. Tenente, nesse caso, o que fazer, né? Se o Alex está aqui parado já há 5 dias, não pode mais obter o combustível no posto com o galão, como fazer? Em decorrência dessa decisão que foi tomada, né, para garantir a segurança das pessoas, né, e a questão da própria ordem pública nos postos, realmente o ideal é que ele ou faça o acionamento do reboque, né, ou de algum socorro mecânico, ou então que ele consiga, né, com a apoio de algumas pessoas, empurrar aquele veículo até um posto de gasolina. O que acontece é que muitas pessoas, elas estão, né, às vezes já com o galão que tinha com um resto de gasolina. E aí, para essas pessoas que já estão nessa situação, existe uma maneira, né, menos perigosa delas fazerem, né, a inserção desse combustível dentro do veículo. Uma mangueira no interior do tanque de combustível, a outra mangueira aqui dentro do veículo. E aí, ao invés de eu fazer aquele famoso, né, jeito que as pessoas fazem de realmente sugar com a boca, que é muito perigoso, que a gente pode ter contato com o etanol e com a gasolina, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar uma outra mangueira aqui dentro do tanque, sem entrar em contato com o combustível. Eu vou fazer o contrário, eu vou soprar e aí a gente vai ter uma mudança na pressão que vai provocar a ida do combustível para lá. E depois de 5 dias do veículo na rua, hoje só vai poder voltar para casa com ele? Para casa com ele. É o mais importante, porque a gente não fica sossegado nem com ele na rua aqui, e quando a gente está em casa também, o sossego, a gente não tem sossego também. Muita gente aí nessa situação. A economia mineira também sofre as consequências da greve dos caminhoneiros. O déficit já chega a 8 bilhões de reais e segue com prejuízos cada vez maiores. Só na indústria, as perdas atingem 2 bilhões de reais e milhares de empregos podem ser afetados. O Autoforno é responsável por produzir o gusa, uma das matérias-primas que constitui o aço. E é preciso minério, cal e carvão vegetal para concluir este processo. Só que com a greve, esses materiais não têm chegado à indústria e os autofornos precisam ser abafados. Nós temos hoje 3 autofornos parados a carvão vegetal, que se passa um certo tempo nós podemos até perder esse equipamento. São equipamentos que custam cada um 40 milhões de dólares, então é uma situação crítica. O outro, nós temos um autoforno na usina de mão levagem nossa, que é carvão coque. Se nós passamos mais alguns dias, nós temos o risco de perder esse equipamento, que custa 200 a 300 milhões de dólares um equipamento desse. Com caminhões parados no pátio, essa siderúrgica já avalia os prejuízos. Caso a greve continue, o emprego de mais de 5 mil prestadores de serviços pode estar ameaçado. Eu tive conversando com alguns clientes, fornecedores nossos, ontem, essa semana toda, e tem alguns com os riscos já de não ter dinheiro para pagar impostos para o governo e, inclusive, salários. Os prejuízos da indústria mineira já chegam a 2 bilhões de reais. Alguns setores já estão completamente paralisados. 80% da produção de leite foi descartada. Eu diria que na indústria as cadeias longas e complexas são que estão em pior estado, pois qualquer um dos seus fornecedores que eventualmente não conseguir abastecer as linhas de suprimento para toda a produção. Então a situação hoje na indústria, eu diria que ela é caótica. Nós estamos com mais de 95% das indústrias totalmente paradas e o reflexo disso para a economia do Estado com certeza vai ser devastador. E a estimativa de perda do recolhimento do ICMS no estado já chega a 800 milhões de reais neste 10º dia de greve. Segundo a FIENG, os prejuízos podem ser ainda maiores a curto, médio e longo prazo. A indústria ela é uma atividade muito complexa e uma vez que você interrompe as atividades, várias indústrias vão ter dificuldade de retomar.
Não é só aquele fornecimento de 1, 2, 3 dias que for parado. A cadeia às vezes demora 1 semana, 10 dias para ser retomada. E o que nós vamos ver de maneira mais clara a partir de agora, se esse bloqueio não for interrompido imediatamente, é uma dificuldade muito grande no abastecimento de gêneros básicos, aí não somente alimentos, mas todos os bens produzidos pela indústria nacional. Já está cumprindo prisão domiciliar o vereador Wellington Magalhães, do PSDC. Ele deixou hoje à tarde a penitenciária Nelson Green em Contagem, na região metropolitana, após ser beneficiado por habeas corpus. O político é suspeito de liderar uma organização criminosa que fraudou licitações de publicidade da Câmara de BH no valor de 30 milhões de reais. Magalhães terá de usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte, não sair da capital e comparecer a todas as audiências no processo contra ele. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas foi estendida a Marcos Vinícius Ribeiro, Rodrigo Dutra de Oliveira, Cristiane de Castro Melo Cabral Ribeiro, Frederico Ribeiro Guedes e Paulo Vitor Damasceno Ribeiro. Detentos que cumprem pena no presídio de Barbacena, na região central do estado, começaram uma rebelião ontem à noite, que só terminou hoje pela manhã. Vídeos que circulam na internet exibem o motim. Os presos questionaram a superlotação do presídio. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Prisional, a movimentação começou após procedimentos de revista realizados pelos agentes penitenciários. Hoje pela manhã, o Comando de Operações Especiais esteve lá na unidade para dar suporte aos agentes penitenciários e o tumulto foi controlado. E veja a seguir no futebol a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Hora do futebol, Atlético e Cruzeiro têm partidas importantes na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético, daqui a pouco, às 7h30 da noite, enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, lá no Recife. E para fazer as suas apostas, sobre esta partida, eu converso agora com o nosso comentarista esportivo, André Salles. Boa noite. Boa noite, Luciana. André, depois de o Atlético ceder o primeiro lugar lá na tabela para os cariocas, para o Flamengo, agora ele vai com tudo para cima do Sport? Com certeza, Luciana. E esse é o discurso dos jogadores do Atlético, Quando você perde num campeonato como o brasileiro, você tem que se recuperar de alguma forma. Então, às vezes, buscar pontos fora de casa e tudo. E o Sport é uma equipe que, apesar de ter vindo de uma vitória, vem de uma vitória importantíssima e muito surpreendente contra o Palmeiras, o forte Palmeiras lá em São Paulo, é uma equipe que ainda figura na parte de baixo da tabela, tem um elenco, na minha opinião, e um time inferiores ao Atlético, e aí tudo leva a crer que o Atlético realmente vai para cima do Sport. Mas é um jogo complicado, Luciano. A Ilha do Retiro é um local bem difícil mesmo de jogar, então vai ser uma partida complicada. Falando sobre o time do Atlético, sem nenhuma surpresa, A volta do Ricardo Oliveira, teve problemas com virose, fez muita falta no jogo contra o Flamengo. O Atlético criou e faltava aquele jogador para definir, a gente está até vendo os lances dessa partida. Agora sim, Ricardo Oliveira de volta, é uma das esperanças de gol, junto aí com o Roger Guedes, e no mais é o que o Atlético que a gente esperava, como você aí me perguntou e eu confirmei, vai com tudo para cima do Sport para tentar recuperar esses pontos perdidos, Luciano. E outro jogo muito esperado, a expectativa é grande, para Cruzeiro e Palmeiras, que se enfrentam logo mais às 9h45 da noite, aqui no Mineirão, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem de uma onda de vitórias e o Palmeiras dá trabalho quando joga fora de casa, não é isso, André? Dá trabalho sempre, Luciano. O Palmeiras é um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro, talvez ainda não encaixou tanto contra o time, como a gente gosta de falar, mas é um time muito complicado, com jogadores muito qualificados, mas vem com desfalques. Se o técnico Mano Menezes vai poder repetir o time que venceu o Santos lá no Pacaembu, o jogo aí a gente até está vendo, foi em São Paulo, na capital paulista. Já o Palmeiras não, o Palmeiras tem problemas. Felipe Melo acabou ficando em São Paulo, está com dores musculares. O Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro, vai se lembrar, um bom lateral esquerdo, também ficou lá pelo terceiro cartão amarelo. São dois desfalques importantes para o Roger Machado, que vem muito pressionado. Está com o cargo até sendo ameaçado, os torcedores insatisfeitos. Então o Cruzeiro pode fazer valer, de repente, o jogo, o fator casa, o fator entrosamento e, quem sabe, vencer o Palmeiras para continuar subindo na tabela, Luciano. Vamos acompanhar de perto e você traz tudo amanhã. Com certeza, amanhã tem o América. Exatamente. Boa noite, André. Obrigada.
E o Ministério da Saúde prorrogou o prazo para vacinação contra a gripe até o dia 15 de junho. A medida foi tomada por causa do impacto da greve dos caminhoneiros no transporte público e nos atendimentos em serviços de saúde. A campanha estava prevista para terminar nesta sexta-feira, dia 1º. Segundo o Ministério da Saúde, ainda faltam cerca de 19 milhões de pessoas para serem vacinadas em todo o país. Não perca essa data, em até dia 15 de junho. E veja no próximo bloco, Belo Horizonte se prepara para receber o primeiro Dog Fashion Day, evento feito especialmente para o melhor amigo do homem. A falta de combustível está fazendo com que muita gente deixe o carro na garagem e busque outra forma para viajar e curtir este feriado prolongado, amanhã Corpus Christi. A solução mais procurada é ir de ônibus, mesmo que fretado. Véspera de feriado de Corpus Christi, a rodoviária de BH já começou o dia com bastante movimento. Mais de 163 mil pessoas devem transitar pelo terminal pelos próximos 6 dias. A rodoviária de BH espera um aumento de público de pelo menos 2% neste feriado em relação ao ano passado. É que muita gente ainda não conseguiu abastecer ou preferiu guardar a gasolina para a semana que vem. Desde domingo passado, meu carro acabou a gasolina, encostei ele, está na garagem. A opção que teve, porque se não tiver gasolina, como é que você vai rodar? Não tem jeito, né? O jeito é viajar de ônibus, né? É o que sobrou pra gente. Além das 85 mil pessoas que devem deixar a capital pelo terminal neste período, teve gente que precisou fretar um ônibus particular. Foi a solução para a Monique e para outros convidados de um casamento que acontece em Búzios, no Rio de Janeiro, neste fim de semana. Na hora a gente estava realmente sem saber como seria com abastecimento, com gasolina, se a gente poderia contar com isso ou não. Então, na segunda-feira, a gente começou a mobilizar, criou um grupo no WhatsApp. E a partir de então, várias pessoas, grupos diferentes assim, de amigos, se mobilizaram e ficaram com o interesse de fechar um ônibus para a gente conseguir no casamento de um casal muito querido de amigo nosso que vai casar em Búzios. E a ideia deu certo. 43 convidados que se juntaram a ela vão dividir o frete de R$ 7 mil, pagando R$ 153 para a ida e volta. É que não dá para deixar de prestigiar o casamento da amiga, né? Eles ainda dependem de fornecedores, né? Mas com os amigos indo e a família indo, feliz da vida, eu acho que não vai ter erro, vai ser sucesso. Não vai ser por causa de falta de combustível que as pessoas que podem emendar aí o feriado prolongado não vão deixar de viajar, não. Boa viagem para todos vocês que podem viajar aí nesse feriado. E com a volta da venda dos combustíveis, retornaram também as inspeções da Agência Nacional do Petróleo nos postos. O consumidor pode solicitar os testes que são realizados em campo. Ele pode realizar o teste de proveta na gasolina para detecção de teor de etanol na gasolina. E ele pode realizar também os teste visual da gasolina, visual do diesel e o teste de teor alcoólico do etanol e visual do etanol também. Pois é, e para preços abusivos, fiquem atentos, não deixem de denunciar. No dia 16 de junho, Belo Horizonte vai receber o primeiro Dog Fashion Day. É um evento realizado pela Band Minas, pela rádio Band News FM, em parceria com Minas Shopping. Será um dia cheio de atividades para você se divertir com seu cãozinho, o seu melhor amigo, principalmente nos desfiles, que são um show à parte. E se você quiser adotar, haverá cães à procura de um lar. Difícil resistir a este olhar, não é mesmo? É o olhar de quem está à espera de uma vida nova. Todos esses cães, entre muitos outros, foram resgatados em situação de risco nas ruas ou foram abandonados. E aqui estão alguns dos cães que estarão na feira de adoção da Dog Fashion Day. Todos eles aguardando um novo lar, uma nova família. É que eles moravam com a dona que faleceu e acabaram ficando sozinhos, até chegar a Ana Paola, protetora de animais e voluntária do projeto O Lobo Alfa. São animais para adoção especial porque eles têm muito medo e eles estão sendo preparados. Às segundas e às quartas-feiras eles fazem o treinamento com uma adestradora que está preparando para que eles encontrem uma família bem legal. A feira de adoção, que faz parte do Dog Fashion Day, acontecerá no Minas Shopping, em Belo Horizonte, no próximo dia 16 de junho.
É um evento voltado para entretenimento, né? Nada de caráter profissional. Não vamos preocupar com o porte do animal, com a raça, pedigree, essas coisas não vão ser avaliadas. O Grupo Band Minas aposta na diversão para toda a família e na boa ação com os animais. Esse evento ele já existe há alguns anos na Band Vale. Então a gente trouxe esse evento para cá. A gente já está com muitos inscritos, né? Vai ser um evento bem legal. Não é só para os cachorrinhos, não. É pai, mãe, filho, cachorro, enfim, para toda a família. O concurso vai avaliar 3 categorias em cães de pequeno, médio e grande portes. A jornalista Dimara Oliveira está entre os 5 jurados. Julgar vai ser muito difícil, né? Porque para mim todos são lindos, né? Todos são fofos. Muitos cães já estão inscritos, mas ainda dá tempo de inscrever o seu melhor amigo no concurso. Basta fazer a inscrição no site dogfashiondaymg.com.br. E no dia do evento vai acontecer também um leilão dessas esculturas, pintadas por muita gente especial. Entre elas, o youtuber Marco Túlio, do Authentic Games, e a escritora, consultora de moda e palestrante Cris Guerra. A renda será revertida para ONGs protetoras de animais. Além de muita diversão para o seu pet e toda a família, você terá a oportunidade de praticar a solidariedade adotando um novo amigo. Caio fez a parte dele e há um mês, Juju tem uma nova família. São muitos cães esperando por uma vida nova, né? Eu acho que todos que não têm um animalzinho deveriam adotar um para dar uma vida digna, né? Então anote aí na sua agenda, dia 16 de junho, tá? Uma ótima dica de lazer, de cultura também, cidadania para toda a família, para você também levar o seu cãozinho de estimação e praticar a solidariedade. Você que quer adotar um bichinho de estimação, um cãozinho, tá aí a oportunidade, dia 16 de junho. A gente fica por aqui, o Jornal Band Minas volta amanhã. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Até a próxima. Boa noite.